Assista agora a mais um lançamento com a qualidade Vídeo 3. My new office is going to be my new office, and the top of it is especially being built for the helicopter. We have 3 levels of the building just for our activities. A marca Sena, ela é uma marca registrada no mundo inteiro. Ela deve assinar produtos da melhor qualidade possível, que tragam inovações tecnológicas, que acrescentem algo para o mercado. Ela não é uma marca que simplesmente aplica uma etiqueta no produto. Não, o consumidor vai encontrar em cada produto com a marca Sena realmente algo com uma individualidade e uma diferença. O slogan da marca é Driven to Perfection, quer dizer, a busca da perfeição existe em qualquer produto. Não estava preocupado com o volume de vendas inicialmente, com a quantidade de produto que ia ser colocado no mercado. Ele queria primeiro saber o produto, a qualidade desse produto e como ele chegaria ao consumidor. Toda semana nós recebemos uma quantidade enorme de propostas, as mais variadas possíveis, propostas de negócio. E naturalmente nós fazíamos uma seleção e ele naturalmente dava a palavra final. E nós se falávamos praticamente 1 hora, todo dia. Quando terminava os treinos, ele ligava da pista, ou quando chegava no hotel, normalmente se falávamos 1 hora para que a gente pudesse atualizá-lo do que estava acontecendo, e ele tinha grande interesse em tudo o que acontecia. Quer dizer, ele era como empresário também, uma pessoa muito ativa. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Ei! Peraí, não acabei ainda não, Seninha. O amor do Ayrton pelas crianças era uma coisa fantástica. O Ayrton tinha o sonho de fazer um trabalho para crianças, mas ele não sabia exatamente o que fazer. E nós conseguimos trazer uma coisa para ele que era aquilo que ele queria. É que o problema de educação no Brasil é um problema sério, e o Seninha, o conceito Seninha, ele diz respeito à educação. Em tudo que o Seninha ele está ensinando alguma coisa. A gente utiliza um esquema de Fórmula 1 para abrir um leque e fazer histórias universais, onde você pode usar temas universais, onde você pode usar conflitos cotidianos, uma criança que tenha problema na escola, que tenha problema com os pais. A coisa principal que o Ayrton queria passar através do Seninha era a vida saudável, né, que diz respeito ao esporte, a se alimentar bem e a cuidar do corpo, né? E ele queria passar também o conceito de família, né, que para ele a família dele sempre esteve em primeiro lugar. Nós já sabíamos dessa preocupação dele, porque era uma preocupação nossa também. O Ayrton cresceu com uma pessoa de grande caráter e sempre valorizou a honestidade, o trabalho e a justiça. Ele era uma pessoa muito justa com todos que estavam perto dele.
Então, sempre sensível, não só aos que estavam próximos dele, aos problemas e aos sentimentos daqueles que estavam próximos a ele, mas também era muito preocupado com os problemas sociais, com a pobreza, com crianças que eram carentes. Então ele sempre foi uma pessoa muito sensível nisso daí. E esses valores foi o seu Milton e a dona Neide que realmente colocaram isso nele desde pequeno. Oi. You got him. Yeah, we got him. I think I'm very fortunate because my father and mother gave me the fundamental feelings that I have until today. Together with that, of course, I have a wonderful sister and a very special brother, and we always live very close together, always doing things together, always thinking as a group, as a whole, always being positive about things. We always had a healthy life, we always had anything we want in life. So in that aspect, I think I'm a fortunate guy. A família era a coisa mais importante para ele. Ele sempre foi ligado à família desde pequeno. Ele foi embora para a Europa para correr na Fórmula 1, mas ele sempre continuou ligado à família, sempre estando lá, ligava todo dia para contar o que estava acontecendo lá, para saber o que estava acontecendo aqui. Mesmo estando fora do Brasil, ele mantinha esse relacionamento estreito. A lot of my time with them when I'm in Brazil. I love them, of course. They love me, and we have fun, and we share a good time. We are all children, aren't we? The difference between a man and a children, it's only the toys. So as you grow up, you start to have more things to think, more things to worry about, and you lose a little bit of enjoyment in life. So it's important to, whenever you have the opportunity and the place, to go back a little bit like a children. So you can recycle your mind a little bit, and you can just slow down and enjoy life like children do. They just enjoy life. They don't think about tomorrow. They don't think about next year or next month. They think about right now. They just see a game and they try to play that game right now. E uma das atividades que ele gostava muito de fazer nos fins de semana era ir para a fazenda e brincar com esses aeromodelos. O Celcinho até ficou com combustível bom? Trouxe? Deve ter trazido, né? Eles têm usado só aquele combustível. It takes your mind completely away from anything else because it absorbs your mind, your concentration. So it's relaxing in a way to forget any racing cars or interviews or things like this. O aeromodelista, para voar, tem que ter reflexos muito apurados, tem que ser uma pessoa, digamos, muito exigente, muito meticulosa, muito cuidadosa, né? E todas essas virtudes, digamos assim, o Ayrton tinha, né? O Ayrton às vezes ficava meses na Europa e quando voltava, retornava ao Brasil, ele pegava um aeromodelo e no primeiro voo ele já saía fazendo manobras
e voando com muita perfeição, o que não é comum. Ele tentava fazer com que o avião dele batesse no meu no ar. E eu fazia o looping, e ele fazia o looping para tentar me pegar. Até que um dia ele conseguiu essa façanha. O avião dele pegou no meu avião, no ar, a asa do meu avião saiu fora totalmente, e o meu avião caiu como um míssil no chão. E o avião dele, a hélice do meu avião bateu no avião dele, cortou um pedaço da asa e um pedaço do corpo do avião. Mas ele ainda conseguiu trazer o avião meio torto, meio quebrado no ar e pousou. Então isso era uma coisa que deixava ele assim, bastante feliz. Olha, Dentro do lado tímido dele, ele tinha um lado bem moleque, né? Principalmente com a gente, os amigos, né? Ele era uma pessoa que a gente estava sempre brincando, se divertindo, né? Ele tinha realmente esse lado, né? Fazia brincadeiras, bem estilo, né? Moleque, divertido, né? I have hundreds of nice memories, but I think the one that characterizes the Team Lotus and Senna relationship was the very first day he came to the factory. He arrived quite proudly in the Mercedes 2.3 16 valve that he'd won at Nürburgring, and Team Lotus mechanics are notorious for, you know, not allowing egos to get any bigger than they are. So they put a jack under the car and a block under the differential. So when it came time for him to leave, of course, it had to be the race driver's exit. Lots of revs, lots of first gear. And of course, when his foot came off the clutch, the wheels turned, but the car went nowhere. And this was not only a joke, but it's a little bit of a tester to see the nature of the animal you're dealing with. So he took it in very good spirit. And the first test we did at Rio de Janeiro, not many weeks later, Ayrton came into our garage and he said, "Oh, listen, I have some sweets. Anyone like a sweet?" And he passed them round and he made sure that Bob Dance got the one that turned his mouth blue and he peed blue for 2 days. So this was the type of guy. And I mean, I think that, okay, he was young, he was at the beginning of his career and everything, but that for me was the fact that he was more than just a racing driver. He was a wonderful person. Foi desde o dia que eu conheci ele aqui, humilde, amigo pra caramba, a gente andava de carro alemã. Às vezes a gente estava aqui no bairro, ele já era campeão de Fórmula 1, já era tricampeão de Fórmula 1. Aí a gente estava comendo pizza ali no canto, ele tem um Honda NSX, parou o Honda, desceu, comeu lá uma espera de pizza da gente, ainda pegava, eu vou comer, pegava do prato, mesma coisa. A imagem dele era o amigo que foi morar fora e que voltou de uma viagem e ele queria fazer tudo o que a gente fazia, a nossa rotina diária, que era sair numa pizzaria e numa coisa à vontade, sem ser andar com tipo de segurança, essas coisas todas, ser famoso, né? Na fotografia, He may have been very hard in sports, but as a human being, he was extremely sensitive and very emotional. And that was why he always helped charities and people who needed help, but always in an anonymous way. He would never have sought to promote himself by giving to charity. He simply did it. He knew he was a very privileged person, and he knew that there were so many underprivileged people, and I think that I will remember him for his compassion more than anything else. Graças a Deus eu tenho bastante fé em Deus, através de Jesus Cristo, e a minha vida mudou muito a partir do momento que eu
pude experimentar essa fé, essa força que vem de Deus. E sob esse aspecto eu acho que eu tive um privilégio muito grande. E me deu muita força para lutar nos momentos mais difíceis e muitas alegrias nos momentos mais felizes. Eu tive uma experiência muito especial, onde eu senti realmente muito forte a presença dele naqueles dias, naquele dia em especial da prova. Eu senti realmente que eu estava com ele, que ele estava comigo. É uma situação que com certeza tanta gente já passou, mas pouca gente tem coragem de dizer, porque é uma situação muito delicada. E eu, no entanto, não tenho medo de dizer. Viver com este mundo, porque este mundo era um mundo muito duro e era um mundo que envolvia grandes interesses. Realmente era um conflito de filosofia, mas a corrida, a velocidade estava dentro do sangue dele e ele então tentava conseguir o objetivo final dele, que era vencer. I had in my mind a very strong desire to succeed as a professional, and for that you have to cope with some difficulties that come around. Once you decide what you want to do, where you want to get, then you must be prepared to face all the good things and all the not so good things. I was already very strong in my mind that I want to try properly, try very hard, and that meant I had to learn to live in a different country, away from my own people. And if that was not so good side of my lifestyle, new lifestyle, on the other hand, I was fulfilling slowly a personal goal, personal desire. We had a very successful year. We won many races and 2 championships. But my father had some difficulties then, and it required me to return to Brazil then at the end of that year to try to help it out with few things. So I decided to try then not to race and see the difference. I tried racing professionally, then I tried really not to race and do some normal business, you know. I realized then how strong was the desire I had to be a racing driver. And after about 4 months of no racing, 4 or 5 months of no racing, then it was clear to me that that was the way to go. Racing was my future life. Sake. I want to prove. I'm sure I could go maybe a little bit quicker without risking anything. Alors là, c'est tout à fait. C'était très très intéressant parce que c'est au fond je crois que c'est ce qui fascinait Senna comme pilote. C'était bien entendu de gagner, mais je crois que c'était aussi et surtout peut-être d'aller au-delà de la vie normale. We are made of emotions. We are all looking for emotions, basically. It's only a question of finding the way to experience them. There are many different ways of experiencing emotions. Perhaps one different thing, only that one particular thing that Formula One can provide you is that you know you are always exposed to danger. Danger of getting hurt,
danger of dying. Il a vécu en direct derrière nous, derrière moi, l'accident de Ratzenberger quand il s'est tué. En direct. C'est vrai que maintenant c'est la mort en direct. Et je l'ai vu vivre ces moments comme, je crois, pas un spectateur, mais un homme extrêmement concerné. C'est-à-dire, il a été touché au plus profond de lui. Il devait monter dans la voiture. Je l'ai vu pâlir, je l'ai vu changer de visage. Et je l'ai vu véritablement plus en état de monter dans la voiture. Il a renoncé à monter dans la voiture. Après, il a dîné avec ses amis brésiliens. Il est venu à ma chambre vers 10 heures. On a bavardé vraiment pour 40 minutes du week-end, de la Formule 1, de la course de main, des avions, des choses comme ça, oui. Et c'était un homme vraiment assez relaxé. Le dîner avec ses amis brésiliens l'avait aidé beaucoup. Avant qu'il est parti du circuit, disons 7 heures, il était un peu tense. Hein? Mais après le dîner, il était OK, pas de problème. Na sexta-feira à tarde teve o acidente com o Barrichello e ele, durante o jantar, ele comentou da preocupação, ele foi ao hospital, ele estava muito preocupado com o Barrichello e com a segurança do circuito. No sábado, teve o acidente com o Ratzenberger, que o abalou profundamente. Domingo de manhã ele estava lá de novo, já nós trocamos algumas palavras, ele estava confiante de poder conseguir um bom resultado naquela prova. The sport authorities have done a lot of work over the past few years, and safety has improved a lot, but still is danger because there are moments that an unexpected situation can happen and you are exposed to a dangerous situation, but without it wouldn't be the same on the other hand. So part of some excitement and some emotions you get are related also to some risky situations that you are bound to find during your driving. All you can do is to try to limit those risks that you are exposed to, but it's part of it. It's there, and since I'm doing it, I know I have to face it. C'est toute une partie de l'histoire de la Formule 1, de l'histoire de l'automobile qui s'en va. J'ai l'impression qu'il m'a coupé carrément ma carrière, ma vie avec lui pendant presque 10 ans, et c'est une lourde perte.
verdade, o Brasil não sabia que o Ayrton Senna podia morrer. Então isso foi uma coisa muito brutal, isso foi uma coisa que arrasou de tal forma que eu me lembro que quando se soube da notícia, um silêncio, foi realmente um silêncio tão grande sobre essa cidade, e imagino que também sobre o Brasil, que as pessoas não conseguiam falar. Eu me lembro de muitas pessoas entrevistadas na rua, pela televisão, ou pessoas comuns, que simplesmente choravam. Quer dizer, não diziam nada, choravam e choravam e choravam. Então, esse foi o clima, quer dizer, este homem imortal não era imortal. There's rarely a day when I don't think about him in some form or another. He's a very hard person to forget, and I don't think I or any of the other people who knew him well will ever forget him. De tempos em tempos, Deus deve colocar no meio dos povos pessoas iluminadas que, independente do que elas fazem, elas podem passar pelo exemplo da própria vida uma mensagem que pode mediar entre os povos. Que essa figura do Ayrton impregne a mente dos jovens de todo o planeta, fazendo com que eles lutem a conseguir o que desejam, mas acima de tudo, usem as armas legítimas que Deus instalou em nós, armas puras da sinceridade, armas fabulosas da convicção, mas armas que sejam próprias da natureza humana. The foundation was an idea and a concept that Ayrton had in the last 6 months before his death. He spoke to his sister Viviane in February or March 1994, before he left Brazil to come to Europe, and asked her to look into the possibility of setting up a foundation and how it could operate. Unfortunately, Viviane never had the opportunity to go back to him with the answers because he died before he returned to Brazil. The foundation was therefore born out of an idea created by Ayrton before he died, and has been developed by Viviane as the president of the foundation and the other members of Ayrton's immediate family since his death. A ideia básica da gente é apoiar e desenvolver as capacidades, os talentos, os potenciais humanos, especialmente de populações carentes. Nós iniciamos a fundação com 2 programas, um na área de nutrição e outro na área de educação através do esporte. O projeto de educação através do esporte é fantástico. Eu pessoalmente tenho uma preferência enorme por ele, porque ele expressa bem o objetivo da fundação. Esse é o objetivo da fundação, apoiar, estimular aqueles que têm um compromisso com o próprio talento, porque esse compromisso é que vai fazer um benefício para a própria pessoa atingir um patamar, uma dignidade de vida, e vai trazer consequências sociais, como o Ayrton também trouxe. Vai trazer um benefício social. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu